vemos aqui nesse salmo, nós vemos os privilégios da igreja do Senhor, os privilégios de sermos rebanho do Senhor, os privilégios de sermos pastor, ou dele ser o nosso pastor, de sermos ovelhas do bom pastor, os privilégios de sermos igreja do Supremo Pastor. É interessante que quando nós lemos esse salmo aqui, de primeira vez, nós já vemos aqui 3 verdades. Logo direto, 3 verdades. Ele diz o Senhor. O Senhor. Então Jesus, ele é eterno. Esse Senhor aqui é o Senhor que governa as nações. É o Senhor Yahvé. Aqui é o Senhor de eternidade. É o Senhor que cuida. E nós vamos ver também provisões. Ele nos faz repousar e Ele nos faz descansar em pastos verdejantes. E Ele nos dá todas as garantias também, porque Ele diz, lá no final, e moraremos na casa do Senhor para todo sempre. Habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Então, quando nós lemos aqui o Salmo 23, versículo 1, vamos ler todos juntos, igreja, vamos lá, a igreja está com a Bíblia aberta, vamos ler todos juntos. O Senhor... Vamos ler novamente. Salmo, versículo 1, o Senhor... Como eu falei aqui, nós já vimos 3 coisas logo em seguida aqui, 3 verdades. A primeira é que Ele é Senhor. E Senhor aqui, essa palavra aqui no hebraico é Yahvé. É um Deus pessoal, é um Deus autoexistente. É um Deus que nós já podemos colocar aqui todos os atributos de Deus. Um Deus que está em todos os lugares, um pastor que está em todos os lugares, um pastor que vê tudo e um pastor que sabe de tudo. Ele sabe das nossas vidas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é um Deus que Ele governa as nações. É esse pastor que governa a minha vida, a sua vida. Ele é o próprio pastor que desceu para cumprir cabalmente a aliança do Senhor. E esse cumprimento, esse senhorio foi derramado com sangue. Ao mesmo tempo, esse pastor, ele é criador. Quando nós pegamos Jesus, quando nós vemos em João 1, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na criação do mundo, o pastor por excelência estava criando o mundo, porque Ele é Deus. Então Ele é o sustentador de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele é também muito mais, porque Ele é o nosso Redentor. Esse pastor foi Ele que pagou o preço. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos lavou por completo. E Ele é o nosso Salvador. Meus irmãos, se nós nos movemos, se nós existimos, se nós respiramos, é por causa do bom pastor. Esse pastor que é Senhor. E é interessante, logo no versículo 1 ele diz, o Senhor. E em seguida ele diz, é o meu. Então o Senhor, o bom pastor, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus presente, Ele é um pastor pessoal e presente, Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele é o seu pastor e Ele é o seu pastor. É um Deus pessoal, é um pastor presente, pessoal. Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um pastor que Ele nos conhece pelo nosso nome, Ele sabe o que você está passando, Ele lhe conhece pelo seu nome, Ele lhe chama pelo seu nome, Ele vela pela sua vida, Ele vigia as suas ovelhas, Ele guarda as suas ovelhas, Ele cuida das suas ovelhas e Ele supre todas as necessidades das suas ovelhas. Então, a primeira verdade é que Ele é Senhor, Ele é autoexistente, Ele tem todos os atributos de Deus. Segunda verdade, Ele é um Deus pessoal, Ele é um pastor pessoal que cuida de você. Ele é o meu, Ele é o seu pastor. E a terceira coisa, a terceira verdade aqui, que Ele nos diz é, e nada nos faltará. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Por que nada nos faltará? Porque Ele é o próprio pão da vida que desceu do céu. É Ele o seu alimento espiritual. É Ele a água da vida que sacia e que mata a sua sede. Então Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que cuida de você. Nada nos faltará, porque Ele é a própria provisão das nossas vidas. É Ele que provém na sua vida. Por isso que nada nos faltará.
não é o meu pedido para satisfazer as minhas vontades, não, é porque Ele é a própria provisão das nossas vidas. A pergunta que fica nessa noite é: quem está pastoreando os nossos corações? Quem está cuidando dos nossos corações? Quem está fazendo a agenda dos nossos corações? É o bom pastor? É o pastor por excelência? Porque eu já ouvi em alguns lugares, algumas pessoas dizer assim: eu não me sinto pastoreado. Se nem Jesus Cristo está pastoreando o seu coração, imagine um mero mortal. Deixe Jesus Cristo pastorear a sua vida. Deixe Jesus Cristo cuidar da sua vida. Deixe Jesus Cristo pastorear o seu coração. O problema é que às vezes nós não estamos deixando sermos pastoreados pelo bom pastor. Como é que um simples e mero mortal, um líder espiritual, vai pastorear a sua vida? Quem está pastoreando as nossas vidas? Porque quando o bom pastor pastoreia a sua vida, você é uma ovelha obediente, e nada lhe faltará, porque Ele é a própria provisão da sua vida, porque esse bom pastor, Ele dá descanso para o cansado, Ele fortalece o abatido, Ele coloca e levanta de pé, Ele encoraja aqueles que estão desanimados. E eu quero que você preste bem atenção nessa hora. E naqueles momentos de perdas, você pode ter perdido tudo, famílias, bens, como aconteceu por Jó. É esse pastor que lhe pega pelos braços e que lhe dá consolo, e que lhe diz e que sussurra em seu ouvido dizendo: você é meu, você é minha ovelha, jamais os deixarei, nunca os abandonarei. O problema é quem está pastoreando os nossos corações, quem está cuidando das nossas vidas. É o pastor por excelência que está cuidando da sua vida? É o pastor por excelência que está pastoreando a sua vida? Quem está pastoreando as nossas vidas, meus amados irmãos? É Ele que levanta o cansado, é Ele que coloca de pé o abatido, é Ele que dá provisão para as suas ovelhas. Quando nós lemos aqui, do verso 2 até o verso 5, nós vemos suprimentos, provisão. Ele é um Deus de provisão, Ele provém no meio da guerra. Ele é Deus, Ele é o pastor por excelência, que cuida das suas ovelhas, as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Olha o que é que ele diz. É interessante que quando você pega os comentaristas, eles são unânimes em falar da ovelha, né? Que a ovelha não enxerga bem, que a ovelha é míope, que a ovelha é um animal indefeso, que a ovelha é incapaz de se cuidar sozinha e que ainda é teimosa. A ovelha é teimosa, igual o ser humano, teimoso. Por isso que certa feita Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Sem o bom pastor nós não podemos chegar em lugar nenhum, porque é Ele que cuida das nossas vidas. É Ele que cuida. E no versículo 2 ele fala de sua provisão, a primeira provisão. Deixe sua Bíblia aberta, tá? A gente vai explorar o texto todinho. A primeira provisão que Ele dá para as nossas vidas é repouso, descanso. Primeira provisão, descanso. Olha o que Ele diz no versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele nos dá descanso, Ele nos dá repouso. Por que Ele nos dá descanso e repouso? Porque Ele é a própria provisão, Ele é o próprio alimento. Olha o que Ele diz aqui. Leva-me, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele nos dá água e Ele nos dá alimento, e Ele nos dá paz mediante as guerras. Ele nos dá paz nas dificuldades, Ele nos traz paz nas necessidades. Não é só quando nós necessitamos, mas principalmente quando necessitamos, porque Ele é a própria fonte da vida. Ele é a água da vida, Ele é a fonte da vida, é Ele. Por isso que lá no Salmo 46 Ele chama as suas ovelhas e diz: aquietai-vos, e saibam que eu sou Deus. É o bom pastor, co-igual com Deus, igual a Deus, mesma essência, aquele Senhor que conduz as nossas vidas, e só Ele pode nos dar descanso. Volte um pouquinho aí sua Bíblia para o Salmo 4, versículo 8. Olha o descanso que Ele nos dá.
Aqui é o salmo para quando você não estiver pegando no sono, para você ler. Quando você estiver com dificuldade, você lê esse salmo. Vamos ler só o último versículo, versículo 8. Vamos ler, igreja, todos juntos. Vamos lá? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Só Ele nos dá repouso. Repouso para o nosso coração, repouso para a nossa alma. Ele é quem nos faz repousar. É Ele que nos traz paz. É Ele que nos dá descanso para as nossas almas. Quando você estiver inquieto, lê o Salmo 4. Lê o Salmo 4, meu amado irmão. Volte para o Salmo 23. O Salmo 23. A segunda provisão que Ele nos dá. A segunda provisão do bom pastor, que é Jesus Cristo. O que Ele dá para as suas ovelhas, sabe o que é que Ele nos dá? Direcionamento, é Ele que guia as nossas vidas. Versículo 3, olha o que é que Ele diz. Refrigera a minha alma, guia-me, direcionamento. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Jesus Cristo que vai na frente guiando as suas ovelhas. É Jesus Cristo que vai atrás protegendo as suas ovelhas. É Jesus Cristo que vai dos lados dando livramento às suas ovelhas, para que se você cair no abismo, o bom pastor lhe retorne e lhe traga de volta do abismo. É Ele que dá direção para a sua vida, meu amado irmão. É o nosso pastor. Guia-me pelas veredas da justiça. Se nós fôssemos abandonados à nossa própria sorte, nós procuraríamos atalhos perigosos. Nós procuraríamos caminhos que são caminhos de morte. Mas o bom pastor nos direcionando, nos guiando, Ele vai na frente nos protegendo, vai à frente nos guiando, atrás nos protegendo e aos lados, dando livramento para que você não caia. E se você cair, Ele coloca de pé. Porque Ele é o bom pastor, Ele cuida das suas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. Se nós procurarmos os nossos caminhos, vamos procurar caminhos enganosos. Enganoso é o coração do homem, de Jeremias. Enganoso é o coração dos homens. Quantos já não morreram, meus amados irmãos, por causa de teimosia? É só pegar aqui em Araripina. Quantos não já faleceram por causa da teimosia, por causa da desobediência? Mas o nosso pastor, Ele nos guia pela vereda da justiça, como diz no Salmo, no versículo 3. E Ele diz ainda mais, olha o que Ele faz. Ele traz refrigério para a nossa alma. No começo do versículo 3, refrigera a minha alma. Como é que Jesus pode refrigerar a minha alma? Ele refrigera a nossa alma com perdão. Ele refrigera a nossa alma com cura, quando a ovelha está doente. Ele refrigera a nossa alma com restauração, colocando de pé aqueles que estão cansados. Se a tua alma está triste, é Ele que refrigera e é Ele que alegra novamente. Se tua alma pecar, é Ele que te dá o principal, perdão para os teus pecados. É Ele, só Ele pode dar perdão para os teus pecados. Se tua alma fica fraca e abatida, é Ele que coloca de pé. Por isso Ele refrigera a tua alma. A tua alma, Ele traz aquele refrigério, aquela sensação nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. É Ele que traz refrescor para que nós pudéssemos andar, prosseguir, dar passos, seguir. Sem o bom pastor nós não podemos fazer nada, porque primeiro Ele cuida, depois Ele direciona e Ele protege as suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Quarta provisão, está aí no versículo 4. Consolo, consolação. Olha o que é que Ele diz. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. É Ele que dá consolo, é Ele que lhe guia, é Ele que lhe direciona. A vida do crente, meus irmãos, não é uma colônia de férias, não é um parque de diversões. Nós andamos por desertos espinhosos, nós atravessamos vales escuros, nós caminhamos por caminhos às vezes duvidosos, mas esse bom pastor, Ele nos traz consolo, cajado e bordão, consolando.
o teu cajado e o teu bordão me consolam. O problema é que às vezes nós estamos procurando caminhos que são caminhos largos, a porta larga, em vez de caminhar e procurar e olhar a porta estreita. O problema é o homem, o problema é a ovelha que está se desviando do bom pastor. Mas o bom pastor, ele dá consolo, cajado e bordão, proteção, consolo para que ela não se perca. A porta está aberta, a porta da perdição, a porta do mundão, a porta larga. Muitos estão escolhendo a porta da perdição, a porta que conduzirá muito, nós não, que conduzirá muitos à perdição, porque é uma escolha viver nesse mundo que não agrada a Deus, um mundo que jaz do maligno. Porém, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Olha o que é que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por isso nós não temeremos, porque Deus é conosco. O bom pastor guia as suas ovelhas, o bom pastor consola as suas ovelhas. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o nosso pastor. Ele traz, Ele é remédio, Ele é bálsamo para os cansados. A sua presença é bálsamo. Nós não confiamos em bens, nós não confiamos em carros, em cavalos, em prefeitos ou em presidente, mas nós confiamos no Senhor. Olha o que é que ele diz aqui no final do versículo 2: porque tu estás comigo. Quem foi que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século? Foi o bom pastor que disse isso para você, que está dizendo, que está falando para você ainda hoje. O bom pastor está conosco todos os dias das nossas vidas. É o bom pastor que cuida das suas ovelhas até a consumação dos séculos. Podemos até, meus irmãos, ser jogados na fornalha do fogo ardente, como foi jogado os 3 amigos de Daniel, mas o bom pastor estará lá conosco. Nós podemos até ser jogados na cova dos leões, mas o bom pastor estará lá para fechar a boca dos leões. Ele não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. Esse é o bom pastor que cuida de você. E se eu falecer, você vai para o céu. Vai para o céu. O bom pastor que cuida das suas ovelhas. Quarta provisão que o bom pastor nos dá é a vitória diante dos nossos adversários. Olha o que é que ele diz, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Contra os nossos inimigos. Qual o meu maior inimigo? O pecado. Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado é a quebra da lei. Quando nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus, porque Ele é santo. O bom pastor é santo. O maior pecado, o maior adversário do homem é o pecado. É o pecado. O maior problema do homem é o homem mesmo. Eu já contei aqui uma vez, certa feita, o que é a história do cavalo, né? Que um vizinho de um fazendeiro amarrou o cavalo na porta da sua fazenda, e o diabo foi lá e soltou o cavalo. O cavalo adentrou na porta do fazendeiro, quebrou a fazenda do fazendeiro todinho. O fazendeiro foi lá e matou o cavalo. Foi lá e matou o cavalo. O dono do cavalo foi lá e matou o fazendeiro. A mulher do fazendeiro foi lá e matou o dono do cavalo. O filho do dono do cavalo foi lá e matou a mulher, um menino, uma criança. Os vizinhos, todos loucos, furiosos, foram lá e mataram a criança. Mataram a criança. Depois disso, eles foram até o diabo e perguntaram: por que foi que você fez tudo isso? O diabo olhou para eles e disse: eu simplesmente soltei o cavalo. O problema, sabe o que é? É o coração do homem. O problema é as inclinações dos nossos corações. O diabo às vezes ele faz coisas simples. Coisas simples. Moral da história é essa. O diabo faz coisas simples porque ele conhece a maldade do nosso coração. Por isso nós temos que vigiar e orar. Vigiar que nem Jesus. Jesus foi tentado 40 dias
e 40 noites. O que foi que ele fez? Resistiu. Com o quê? Com a palavra na mão. Resistir ao diabo e fugir de toda aparência do mal. Diz o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago. Fugir do pecado e resistir ao diabo. O problema não é o diabo. Ele nos livra. Olha o que ele diz no versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. 3 adversários que nós temos. 3. Eu mesmo. A minha inclinação para fazer o que não agrada a Deus. A minha inclinação. As minhas concupiscências dos olhos, da carne, a soberba da vida. O segundo, o mundo. Porque o mundo jaz do maligno. E o terceiro, o diabo. 3 inimigos. 3 inimigos nós temos. Mas ele diz aqui no Salmo, continuando, ele diz: unges a minha cabeça com óleo, sinal de honra, porque ele honra as suas ovelhas e ele ainda cura as suas ovelhas. Aqui também a alegria da ovelha por ser honrada. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe qual é a maior alegria das ovelhas do Senhor? Obedecer a Deus. Para que naquele grande dia, quando chegar o dia das bodas do Cordeiro de Deus, para que nós possamos ser servidos pelo próprio Cordeiro. Pelo próprio Cordeiro. Pelo próprio Cordeiro, vamos ser servidos por Ele. Estaremos face a face com Ele. Por isso nós temos que obedecer, perseverar até a morte, para que nós possamos ganhar a coroa da vida. O futuro da igreja de Deus. O futuro da igreja de Deus está nas mãos do próprio pastor. Olha o que é que ele diz no verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Toda ovelha do Senhor, todo cristão, todo crente, ele tem um passado. Mas o nosso passado já foi passado a limpo, o nosso passado já foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O teu passado já foi passado a limpo, o teu passado já foi lavado com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lavado e remido por completo. É a morte que nós chamamos a morte vicária. Irmão Marcos, o que é a morte vicária? É a morte substitutiva. Ele te substituiu na cruz. É Ele que conduz a tua vida. Nós estamos na mão do bom pastor. É Ele que nos direciona. É Ele que nos conduz. É Ele que conduz as nossas vidas. E agora nós temos um presente seguro, apesar das adversidades. Nós estamos na mão do Senhor. E agora nós temos 2 escoltas dos nossos lados. Quais as escoltas? Os atalaias de Deus, os 2 atributos imutáveis de Deus: bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia, misericórdia e bondade. As 2 escoltas de Deus, os 2 atributos de Deus. Por isso você está aqui nessa noite, por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Não é por mim, não é por você, mas por causa das 2 escoltas, por causa dos 2 atributos imutáveis de Jesus: bondade e misericórdia. Bondade, só existe um bom, aquele que está no céu, somente Ele. Bondade é o que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Misericórdia Ele nos dá mesmo sem nós merecermos. Bondade e misericórdia, misericórdia e bondade nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. E a escolta de Deus, quando eu e você, nós merecíamos o juízo, Ele nos dá graça, misericórdia. Quando nós merecíamos ser castigados, Ele nos abençoa, misericórdia. Quando nós merecíamos ser punidos, Ele nos perdoa, misericórdia. Se você está aqui nessa noite, é por causa da bondade de Deus, é por causa da misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia, nunca se esqueça disso. Os atributos de Deus estão com você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. As ovelhas do Senhor têm todas as garantias. Olha o que ele diz no final do versículo: e habitaremos na casa do Senhor. E habitaremos na casa do Senhor para todo. Louvado seja o nome de Deus.
para sempre seja louvado. Essas são as garantias. E habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Davi não tinha feito ainda a casa do Senhor. Quem fez foi Salomão. Por isso que aponta para Cristo. Davi ainda ia nas tendas. Mas nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Pois depois, meus amados irmãos, dessa jornada aqui na terra, Jesus ele foi na frente. Ele já foi preparar um lugar, preparar uma casa, preparar um lar para você. Ele não diz: na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou indo na frente preparar lugar para vocês. Ele foi na frente preparar lugar para nós. A pátria celestial, não aqui. Aqui nós vivemos em tendas. As tendas vão ser recolhidas. As tendas vão ser recolhidas. Nós não vivemos em templos feitos por mãos humanas. Nós vivemos em tendas. As tendas vão ser recolhidas. E nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. E reinaremos com Ele. E desfrutaremos da sua bendita companhia para todo sempre. Porque bondade e misericórdia, misericórdia e bondade. Bondade e misericórdia. E lá não haverá choro, lá não haverá tribulação, lá não haverá agonia. Lance todas as suas tristezas nessa noite na mão do bom pastor, para que ele possa lhe dar descanso para a sua alma. Descanse no Senhor, descanse no Senhor. Aqueles que são crentes, descanse no Senhor. Lembre-se, bondade e misericórdia. Ele lhe guia, Ele lhe dá descanso, Ele lhe dá repouso. Para aqueles que ainda não são, que seja noite de você entregar a sua vida ao Senhor, com arrependimento e confissão de pecados, que nem a igreja fez um dia. Toda a igreja do Senhor. Eis mais uma oportunidade que o bom pastor está lhe dando, para que você possa se arrepender dos seus pecados, para que você possa confessá-lo, para que você possa habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Somente assim, eu termino com algumas aplicações e algumas implicações para as nossas vidas, para que nós possamos pensar nessa noite um pouco. Quando é o momento? Qual o momento? Eu e você, de nós falarmos sobre o bom pastor. Qual o bom momento? Qual o primeiro momento? Para que nós possamos falar sobre o bom pastor. Não é sobre nós, é sobre o que o bom pastor fez por nós. A experiência é com Jesus. A nossa experiência pessoal não vai salvar ninguém. O nosso testemunho dizendo o que Jesus fez por nós. Qual a primeira oportunidade para falar? A primeira oportunidade, meu amado irmão, é quando você sair das quatro portas, sair das quatro paredes. Qual o segundo momento? Depois que você cumpriu o primeiro momento. Saia das quatro paredes. Fale de Jesus. Fale do bom pastor. Diga o que o bom pastor fez pela sua vida. Como era a sua vida no passado. Sua vida de idolatria, como eu já fui. Sua vida de devassidão. Sua vida. E mostre o que o bom pastor fez pela sua vida. Resumindo, fale e continue falando. Fale e continue falando. Quando? Na primeira oportunidade que lhe derem. Abra sua boca e fale de Jesus. Fale do amor de Jesus. Fale o que Jesus fez por você. Nunca é você, mas o que Jesus fez por você. Da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Comece e termine falando do bom pastor. Segundo aplicação, meus amados irmãos, quem verdadeiramente está pastoreando os nossos corações? Quem está pastoreando os nossos corações? Quem está pastoreando os nossos corações? É o bom pastor ou é o mundo de devassidão? Quem está pastoreando os nossos corações? É o bom pastor ou as paixões dos nossos corações? Quem está pastoreando os nossos corações? É os meus maus desejos ou é o bom pastor? Quem está pastoreando o seu coração? É o bom pastor ou é
as suas ambições e os seus desejos pecaminosos? Quem está pastoreando o seu coração? Que Jesus possa pastorear o seu coração nessa noite. Que Jesus possa pastorear o seu coração, não os seus desejos, não as suas paixões. Que o bom pastor possa pastorear o seu coração nessa noite. Meus irmãos, Jesus é o bom pastor, por isso Ele cuida de você. É Ele que cuida. Terceiro, é Ele que lhe direciona, é Ele que lhe guia, cajado e bordão, proteção, direcionamento, cuidado. Mas o cajado e o bordão servem também para as teimosas. Se tiver que quebrar a pata, Ele quebra, por amor do seu nome. Ele quebra e lhe traz de volta. Será que não é nessa noite que Ele está convidando você, para que você possa voltar verdadeiramente aos caminhos do Senhor? Às vezes nós estamos procurando caminhos que não agradam a Deus. Será que não é nessa noite que Ele está chamando você novamente para voltar? Venha caminhar comigo. Meu nome é Emanuel. Deus conosco, eu caminho com você. Sou eu que caminho com você. Será que não é nessa noite que Ele está lhe chamando de volta? É você mesmo que está ouvindo aqui a palavra nessa noite. Ele está lhe chamando para você, para caminhar junto com você nessa noite. Para você que já veio aqui várias vezes, diversas vezes, ou que seja a primeira vez, ou a segunda ou a terceira vez que não é crente ainda, só há uma forma de ir para o céu. É através do que o bom pastor fez por você. É através do que o bom pastor fez por você. Por quê, irmão Marcos? Porque foi Ele que desceu da sua glória. Era Ele que estava no céu. Foi Ele que desceu. Foi Ele que andou. Foi Ele que caminhou. Foi Ele que foi crucificado, morto, sepultado, ressurreto dos mortos ao terceiro dia. Foi Ele, somente Ele. Não foi João, não foi Pedro, não foi Maria, não foi Isabel, não. Foi o próprio Jesus que deu a sua vida por você, meu amado visitante. Somente Jesus pode lhe salvar. O que é que você tem que fazer? Se arrepender, crer e confessar. Eis a noite da salvação. Que você tenha uma nova oportunidade de dizer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Só há essa forma, não existe outras formas, caminhos ou atalhos, não. Missões nacionais desse ano, é isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente Ele. Eu sou o bom pastor que deu a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a água da vida que sacia a tua sede. Somente Ele, somente Cristo. Só isso pode lhe conduzir para o céu, mais nada. E não existe o terceiro lugar, não existe o terceiro lugar não. É céu e inferno. Sua única oportunidade é o que Jesus fez por você. É o que Jesus está fazendo por você. Jesus é o bom pastor. Sabe o que é que Ele diz? Lá em João 10:11 Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por você. Sabe o que é que Ele diz mais? Ele diz que Ele é o grande pastor. Ele diz: eu sou. Está lá em Hebreus 13:20. Depois os irmãos veem. Não precisa abrir sua Bíblia. Ele diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos, Ele ressuscitou o grande pastor dos mortos ao terceiro dia, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor. Ele é o seu pastor. Ele é o supremo pastor que voltará para lhe dar a coroa da glória. Onde é que está isso? 1 Pedro 5:4. Abra sua Bíblia. 1 Pedro 5:4, para que nós possamos encerrar. 1 Pedro 5:4, eu quero ler junto com a igreja. Ele é o soberano Senhor, Senhor das nossas vidas. Senhor das nossas vidas. É Ele que conduz a vida do seu povo, da sua ovelha, das suas ovelhas. 1 Pedro 5:4. 1 Pedro 5:4. Podem abrir em suas Bíblias. Nós estamos com um defeitozinho aqui no Data Show, mas está sendo resolvido já. 1 Pedro 5:4.
1 Pedro 5,4. Isso aqui tem que ficar gravado em sua mente, em seu coração nessa noite. Lembre-se, Jesus é o bom pastor. Lembre-se, Jesus é o grande pastor. E lembre-se, Jesus é o soberano pastor que voltará para buscar sua igreja, seu povo, os confessantes. Amém? 1 Pedro 5, versículo 4, olha o que ele diz. E quando o Supremo Pastor, Jesus Cristo, se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca se perde o seu brilho. Nunca se perde o seu brilho. Você receberá a coroa da vida. E nunca perderemos a salvação, porque o preço foi pago com sangue. O sangue da nova aliança, o sangue do soberano pastor e Senhor, que lhe dará a coroa da vida. A coroa da vida. O que é que você precisa fazer? Você que já é crente, permaneça, continue. Ele é o bom pastor, ele cuida, ele direciona, ele mantém, ele é o suprimento. Coloque as suas ansiedades, as suas depressões ao bom pastor. Se está sobrecarregado, venham, ele está chamando. Se está com algum peso, lance sobre ele. Nessa noite, deixe diante do altar dele, que ele carrega as suas cargas. Ele sabe o que é que você está passando. Ele sabe o que é que você está precisando. Ele é o bom pastor que nos dará a coroa da vida. Vamos orar em nome de Jesus? Curvemos nossas cabeças. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, te louvamos nessa noite, ó Deus, agradecidos pelo teu grande amor, agradecido, ó Deus, porque na plenitude do tempo, tu enviou ao mundo o bom pastor que cuida das tuas ovelhas, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, pela sua igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida da tua igreja, Primeira Igreja Batista em Araripina. Cuida das tuas ovelhas locais. Cuida do teu povo espalhado nos 4 cantos da terra, ó Deus. Cuida dos filhos dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Aqueles que estão desviados, traz para a tua casa novamente. A tua palavra diz que nenhuma ovelha será perdida, ninguém as arrebatará das tuas mãos. Todas as ovelhas que são tuas, verdadeiramente tu estão na tua mão, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, que hoje seja noite de salvação para aqueles que ainda não te conhecem, para aqueles que ainda não tomaram uma decisão, que eles possam confessar com a sua boca, crer com o seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, está à destra de Deus, e só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o próprio homem, o próprio Deus que se fez homem. Ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão cansados, as tuas ovelhas, a tua igreja, aqueles que estão com alguma ferida, que o Senhor possa estar sarando, curando as feridas. Ó Deus, as feridas da ansiedade, da depressão, da falta de condição financeira, que o Senhor esteja estendendo a tua mão, que o Senhor esteja visitando a casa de cada irmão aqui hoje. Ó Deus, tu és um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A igreja continua orando. Alguém nessa noite entendeu que só pode ser salvo através do bom pastor e quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se quiser, você está tendo uma nova oportunidade. Só essa forma de ir para o céu. Só essa forma. Só o bom pastor pode conduzir você ao céu. Se tiver, você pode ficar de pé, que eu quero orar pela sua vida. Estender uma das suas mãos. É uma nova oportunidade. Nós estamos vivendo ainda o tempo da longanimidade de Deus. Há alguém nessa noite que ainda não é crente, que não entregou sua vida a Jesus e quer se render a Jesus Cristo.
ou então alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, que querem se reconciliar com o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que deu a vida pelas suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. Há alguém nessa noite, eu não vou insistir, continuemos orando. Ó Deus, que o Senhor possa dar uma nova oportunidade àqueles que não te conhecem ainda, sabendo que o dia da manhã nós não podemos, ó Deus, acrescentar um côvado, nós não podemos acrescentar 45 centímetros do curso das nossas vidas. Que tu possa dar uma nova oportunidade, ó Deus, àqueles que ainda não fizeram, ó Deus, não te confessaram como Senhor e Salvador da tua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça redentora, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo de Jesus. Com oração silenciosa, nós nos despedimos. Deus nos abençoe, meus irmãos.